Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre o conteúdo, o ambiente e seus componentes. Espero todos vocês. Vamos lá! Então, quarto ano, na nossa aula de ciências, nós vamos ter como objeto de conhecimento o ambiente e seus componentes. Então, nessa unidade nós vamos falar um pouquinho sobre como o solo é composto, qual é a sua importância, como que o solo é formado, qual que é a importância do solo, tanto para o ser humano quanto para as plantas e outros animais. Vamos falar um pouquinho sobre como nós utilizamos o solo, né? Nós utilizamos o solo para o cultivo de plantas, utilizamos o solo para a criação de animais e também como base para a construção de nossas casas, nossas moradias, outras edificações. Assim como nós, a maioria das plantas elas precisam do solo para sua sustentação e obtenção de substâncias que são necessárias para a sua sobrevivência. E assim como nós, como as plantas, os animais, né, eles precisam do solo para se locomoverem, eles também retiram do solo o seu próprio alimento e muitas das vezes eles utilizam o próprio solo como seu abrigo, né? Aqui nós temos as páginas do seu livro didático, página 38 e 39, que fala um pouquinho sobre o que nós vamos estudar nessa unidade 2. O ambiente e seus componentes e o que nós vamos estudar? Matérias e suas transformações, solo, água e ar e a exploração dos recursos naturais. Então, quando ele coloca aqui, ó, entre nesta roda, observe as pessoas fora de casa, o que elas estão fazendo? Você observa alguma pessoa modificando o solo? Para que você acha que isso está sendo feito? Então aqui a gente observa, né, o solo sendo plantado, sendo cultivado, né, certamente para trazer alimentos, né, que vão ser necessários aí para a sobrevivência. Aqui a gente vê também uma família dentro da casa, né? Que materiais podem se misturar para fazer um bolo, né? Quando a gente fala dos recursos naturais, o que é aquilo que a gente pode se misturar? Aqui também a gente está falando sobre uma cena onde um homem está prestes a pintar a cerca da casa. E se ele misturar as cores das tintas, o que poderá acontecer? A gente vê que várias características de como a gente pode utilizar o solo, né? E ele é composto por vários tipos de grãos, né? Vários tipos de rocha. Por isso existem vários solos também, não é um único solo que existe. E nessas imagens a gente pode observar essa representação bem clara aí. A composição do solo. O solo é formado por partículas de rochas que se desgastaram com o passar do tempo e por restos de animais e vegetais mortos, já decompostos, ou seja, que apodreceram ao longo do tempo. Isso significa que na composição do solo há material mineral e também orgânico. Ou seja, o que quer dizer? O solo ele é formado por rochas, né, pedras e outros tipos de substâncias minerais, assim como ele também é formado por restos orgânicos, um alimento, uma casca de algum vegetal que a gente joga no solo que ele vai se decompor, algum tipo de animal, né, que morre e seus restos mortais ficam lá, vai se decompondo. Isso tudo vai formando, né, vai compondo o solo. E existem vários tipos de solo. Os componentes do solo não são encontrados em quantidades equilibradas em todos os locais. Pode haver predomínio de um ou de outro componente, o que acaba dando características especiais ao solo de cada lugar. Dependendo de sua composição, o solo pode ser classificado em arenoso, argiloso, solo calcário e solo humoso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de solo. O solo arenoso é um solo muito seco, formado basicamente por areia. Ele é muito permeável. Os grãos de areia são maiores
e mais soltos, o que deixa passar com facilidade a água das chuvas. Esse tipo de solo não é muito fértil. Então aqui a gente pode observar nas imagens, né, que quando o solo é arenoso, a terra fica bastante solta, né? Por isso que ele chama solo arenoso, que ele é formado por muita areia. E geralmente essa areia ela é usada na fabricação de vidro, usada em massa para construção e concreto também. Agora, o solo argiloso é uma terra fofa e macia, composta de grãos menores e mais compactos que os da areia. Esse tipo de solo retém água com facilidade. Os solos com muita argila não são melhores para a agricultura. Então, tanto o solo argiloso quanto o solo arenoso, eles não são bons para a agricultura. O solo arenoso, porque ele escoa a água com muita facilidade. Ou seja, por ele ter grãos maiores, a água entra dentro dele e vai embora muito rápido. Não fica nada ali naquele solo. Então, ele é um solo muito seco. Solo argiloso. O solo argiloso é uma terra fofa e macia, composta de grãos menores e mais compactos que os da areia. Esse tipo de solo retém água com facilidade. Os solos com muita argila não são os melhores para a agricultura. Assim como o solo argiloso com o solo arenoso, eles não são ideais para a agricultura. O primeiro que o solo arenoso, ele é muito seco, ele escoa a água com muita facilidade. Já o solo argiloso é o contrário, ele retém muita água, o que faz a terra ficar muito úmida, que não é favorável para a plantação. Existem alguns tipos de plantas, como o café, por exemplo, que eles podem ser cultivados nesse tipo de solo argiloso e com bastante sucesso, tem uma boa colheita. Agora, o solo calcário, ele é rico em cálcio, importante nutriente para plantas e animais. O calcário vem das rochas calcárias, sua cor geralmente é branca ou amarelada. Esse tipo de solo é bastante comum no Brasil. O calcário ele é utilizado na fabricação do cimento, da cal, utilizada nas massas de construções e também do giz, entre outras aplicações. Aí nas imagens vocês podem ver diferentes características do solo calcário. Agora, o solo mífero é um solo que tem aspecto escuro por causa do humus, que é a parte orgânica do solo, ou seja, é formada por restos de seres vivos. Esse tipo de solo é rico em minerais e tem boa capacidade de retenção de água, pois além do humus, ele contém areia, argila e calcário em quantidades equilibradas. O solo mífero é o mais fértil que existe, permitindo o cultivo da maioria dos vegetais, por isso também é usado como adubo para os solos que estão desgastados. Na página 43 do seu livro didático tem uma atividade que fala sobre permeabilidade dos solos. Mas o que seria isso? Permeabilidade é a propriedade que os solos têm de permitir o escoamento de água através dos seus vasos. Como eu disse anteriormente, o solo arenoso ele é muito permeável. Por quê? Porque ele tem muita facilidade de escoar a água. Já o solo argiloso é um solo bastante úmido, porque ele não tem essa permeabilidade. A água penetra nele e fica ali nele, ela não vai embora. Por isso que ele é um solo que é bastante molhado. E aí, para a gente compreender melhor essa questão de permeabilidade dos solos, vocês vão desenvolver essa atividade prática com a ajuda de um adulto. Não pode fazer sozinho, tem que pedir alguma orientação, né? O que você vai precisar? Algodão, água, garrafa PET, pouquinho de areia, pouquinho de argila, luva, né? A luva, né? Para poder desenvolver a orientação aí, e um relógio para você calcular o tempo aí direitinho aí que um tipo de terra vai absorver água a mais do que o outro. Então você vai fazer essa experiência e vai anotar suas observações no caderno. Logo no nosso retorno, nós iremos discutir um pouco sobre essas observações que vocês fizerem, bom? Então, finalizando nossa aula, um abraço cheio de saudades, até a próxima aula, com muito carinho, professoras Luciene e Bia. Beijos, tchau, tchau.